Tá muito frio em Florianópolis, mas, apesar do frio, eu estava lendo essa história que aqueceu meu coração e até ontem mesmo eu estava dando mais uma olhada nesse livro. Eu não cheguei a terminar ele ainda, mas eu acredito que a história desse livro ela pode servir para muitas pessoas, como também serviu para mim. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui sua curtida, já se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos para o que eu posso te ensinar e o que esse livro pode te ensinar. O nome do livro é A Biblioteca da Meia-Noite. E eu percebi que existem alguns passos práticos que a gente pode aprender através desse livro e da frustração da personagem desse livro. Eu não vou falar para você exatamente o que acontece nesse livro, não vou te dar um spoiler a ponto de você não querer mais comprar, mas eu vou falar como que mais ou menos isso pode se basear na nossa vida. Então eu vou contar um pouquinho disso da história. A história desse livro vai falar sobre uma personagem que meio que ela está frustrada com a vida, com as decisões que ela tomou. E esse processo de ela estar frustrada com a vida e com as decisões que ela tomou, fez ela começar a se questionar se ela ainda deveria continuar viva. Acho que você entendeu. E o que acontece? Depois de várias vezes ela se decepcionar, ou ela começar a ficar se questionando como que seria a vida dela se ela tivesse tomado outras decisões, e eu acho que isso é uma coisa que eu já me fiz muito, quem sabe você se faça também esse questionamento. E ela começa a questionar como é que seria essas outras vidas dela. Começa a falar para as pessoas que ela, como se ela fosse, transmite essa ideia de ser fracassada, de não ter conseguido nada na vida, entre aspas. Vou colocar assim para você não perder a graça do livro. Mas o que acontece? Chega um ponto da história em que ela está bem, como a gente falaria vamos falar assim, no popular, no fundo do poço. E nesse fundo do poço, quando ela tá pensando em tirar a vida, ela chega nesse lugar que é a Biblioteca da Meia-Noite. Ou seja, é literalmente uma biblioteca, né? Que, no caso, não é um lugar físico, né? Mas um lugar que ela se encontrou lá, vamos falar assim. E ela encontrou a bibliotecária, e nessa biblioteca o que ela consegue fazer? Ela consegue vivenciar as outras vidas dela. Ela consegue vivenciar como seria as outras possibilidades de vida que ela não seguiu. Ou seja, ela não tinha seguido para uma carreira olímpica, de ser atleta, e ela se frustrava por isso. Então ela poderia viver essa vida. E eu te pergunto, seria bacana se você tivesse a oportunidade de pegar todas as coisas que você não seguiu na vida, as oportunidades que você não seguiu, e quem sabe vivenciar elas ou experimentar essas vidas? Foi isso que a personagem do livro ela teve, essa oportunidade. Mas o que isso tem a ver com a minha vida, Ângelo? Muitas vezes a gente se pega pensando como que seria ser, né? Como seria ser? Como seria ser? Se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito, se eu tivesse seguido, se eu não tivesse... A gente pensa nessas possibilidades. E esse livro me trouxe à mente justamente esse ponto. Então, qual é a primeira coisa que eu gostaria de trazer para você? Primeiro passo, ou primeiro aprendizado que eu tirei desse livro é da gente, ou eu entender que as coisas acontecem exatamente como elas deveriam acontecer. Ponto. Ah, Ângelo, mas aconteceu tal coisa. As coisas, elas acontecem da forma como elas deveriam acontecer. Por exemplo, quando eu li esse livro, a primeira coisa que eu pensei foi quando eu era mais novo, que eu não seguia a carreira de futebol, no futebol. Sendo que todo mundo pensava que eu iria jogar futebol, porque eu só fazia isso desde menos de um ano de idade. Eu tenho fotos aqui no meu mural ali, de eu chutando uma bolinha de futebol, do Santos. Chutando essa bolinha, menos de um ano de idade. Meu pai segurava meus braços, eu chutava a bolinha. E até os 18 anos eu só fazia isso. Eu só jogava futebol, eu só falava de futebol. No videogame eu só jogava jogo de futebol. No computador eu jogava um jogo de ser treinador de futebol. Então eu respirava futebol 24 horas. E eu acabei não seguindo carreira porque eu tinha medo. O medo me venceu. Então eu tinha medo de deixar meus pais, porque eu era filho único. Eu tinha medo de colocar a cara a tapa. Eu tinha medo de um monte de coisa. Qual que é a parte mais engraçada dessa história? É que de todos os meus amigos, ou de todos os lugares que eu ia, geralmente eu era o mais cotado a realmente seguir carreira, porque geralmente falavam que eu era o melhor. E aí acontecia exatamente uma coisa que as pessoas sempre brincavam comigo, porque meus amigos eles faziam de tudo pra entrar e eu fazia de tudo pra sair. Ou seja, meus amigos se matavam, faziam vários sacrifícios porque eles queriam uma oportunidade. E eu tinha todas as oportunidades e eu fugia delas. Quando eu li esse livro, eu me lembrei dessa história e eu comecei a pensar, cara, se eu tivesse seguido carreira, como que seria? Putz, eu me frustrei, eu me arrependi,
Ah, que merda. Eu podia tá bem melhor agora. Lá, 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 lá. Mas eu entendi uma coisa. As coisas acontecem exatamente como elas deveriam acontecer no passado. As coisas do passado, elas aconteceram exatamente como elas deveriam acontecer. Por que isso? Porque eu não posso julgar com a mente que eu tenho hoje a mente que a criança, Ângelo, o Ângelo criança, tomou as decisões lá atrás. Então o Ângelo lá atrás, ele não tinha capacidade emocional, ou ele não tinha uma estrutura emocional para tomar aquelas determinadas decisões que eu acabei não tomando mesmo. Ou seja, o meu eu criança não tinha essa capacidade de tomar essas decisões. Por quê? Frente a vários fatores. A criação, ao ambiente, a como tudo aconteceu. Inúmeras variáveis que fizeram eu não seguir aquilo. Então, as coisas elas acontecem exatamente como elas deveriam acontecer. Ou seja, se você fez alguma coisa errada, a sua capacidade emocional para aquele momento era aquela. Ponto. Não adianta você querer ficar pensando como a mulher do livro, ficar pensando como seria melhor, minha vida é uma merda, lá, 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 lá. Não, primeiro ponto. As coisas aconteceram como elas deveriam acontecer. Ângelo, mas eu fiz muita merda. Então isso quer dizer que isso me isenta das responsabilidades? Não. Eu não estou falando que você está isento das responsabilidades. Mas eu tô falando que se você acreditar que as coisas aconteceram como elas deveriam acontecer, frente ao pensamento de que a minha capacidade emocional que eu tinha naquele momento só me permitiu fazer aquilo, né? Então, frente ao que eu fui criado, frente às memórias, frente a tudo que eu passei na vida, frente às minhas experiências, frente aos meus traumas, juntando tudo isso, era o que eu tinha pra fazer naquele momento. Eu fiz o melhor com o que eu tinha naquele momento. Então, esse é o primeiro pensamento. Esse é o primeiro passo pra você que eu aprendi com esse livro. O primeiro ponto que eu aprendi com esse livro foi de que as coisas acontecem de forma como elas deveriam acontecer. Depois, ao longo da história, né, você vai vendo que é o segundo passo, que é o segundo aprendizado que eu tenho. Indiferente do que você teria feito diferente, indiferente do que você teria feito diferente na sua vida, as merdas aconteceriam de qualquer jeito. As merdas aconteceriam. Então, na história, ela, por exemplo, às vezes ela tá num lugar que ela pensa que tá melhor, de repente ela descobre que alguma merda aconteceu. Então, em alguma linha do tempo, como o livro fala, ela descobre que uma amiga dela, a melhor amiga dela, morreu. Na outra linha do tempo, ela percebe que ela não conseguiria salvar o gato dela. Na outra linha do tempo, ela percebe que perdeu alguém na família. Então, independente da linha do tempo, que você acredite que se você estaria melhor do que você está hoje, acredite, teria uma merda lá nessa linha do tempo. Então, se você pensa que você se arrepende de que você não fez, porque você pensa que estaria melhor hoje, você poderia até estar melhor em algum ponto, né? Porque muitas pessoas, quando falam estariam melhor, muitas vezes elas querem falar que elas estariam melhor financeiramente, né? Mas elas não pensam que existem outras... Porque no momento que você abre uma nova possibilidade, vamos falar assim, né? Se lá atrás você tivesse tomado a decisão para ir para a direita do que você foi para a esquerda, a partir do momento que você vai para a direita, você abre inúmeras possibilidades de coisas que aconteceriam para cá que não aconteceram quando você tomou o caminho da esquerda. Então você poderia estar pior emocionalmente, você poderia ter tomado a decisão de casar com a pessoa errada, você poderia ter tomado a decisão errada de atravessar a rua no lugar errado e ter morrido já. Então nessa linha do tempo que você pensa que seria melhor que a linha do tempo que você vive hoje, você poderia já estar morto. Aqui no livro, ela não enxerga nenhuma linha do tempo em que ela já estaria morta. Mas a moça da biblioteca fala que existem linhas do tempo que ela já estaria morta. Então o segundo ponto é esse. Segundo ponto. Se você pensa que teria uma linha do tempo ou uma possibilidade da sua vida que seria melhor e você se frustra e fica pensando, como eu queria ter seguido aquilo, acredite, teria merda naquela linha do tempo também. Primeiro, que você não consegue garantir que você estaria exatamente daquele jeito. Segundo, que teria merda lá nessa linha do tempo também. Terceiro ponto. Quando vai chegando no final da história, eu não vou revelar, mas ela começa a perceber que ela estava errada em querer pensar que teria outra vida melhor. E quando a gente começa a se questionar e começa a ver as coisas que estão ao nosso redor, a gente também tem essa possibilidade de parar de se frustrar com a vida que a gente pensa estar muito ruim. Se você pensa que sua vida está muito ruim, comece a olhar para as pequenas coisas. Provavelmente quando você fala que sua vida está muito ruim, você fecha a sua possibilidade de melhora, porque você só está olhando para as coisas ruins. Isso é muito comum de pessoas que começam a entrar em depressão, e é por isso que é tão importante você pedir ajuda se você está em depressão, porque se você está numa depressão química, que o seu cérebro está com os neurotransmissores alterados,
os seus pensamentos eles vão tender a ser negativos mesmo. Então você tem que pedir ajuda para sair desse lugar, porque você realmente não vai conseguir ver a luz do fim do túnel, vamos falar assim, você não vai conseguir ver a alegria, porque a química do seu cérebro está alterada. Então é muito importante você pedir ajuda se for esse o seu caso. Se você não se sente bem emocionalmente, peça ajuda. Eu acho que esse é um aprendizado que eu tive na minha vida, e eu digo que a minha depressão que eu tive, que foi profunda, ela poderia ter sido muito abreviada, ou eu poderia ter passado muito menos tempo nela do que eu passei, se eu tivesse pedido ajuda mais cedo. Eu passei mais tempo acreditando que eu daria conta daquilo sozinho. Se você pensa que você eu vou sofrer sozinho, eu vou dar um jeito sozinho ou sozinha, acredite, é muito mais fácil com outras pessoas, é muito mais fácil com alguém capacitado ao seu lado te ajudando a sair disso. E se você realmente está muito mal, você vai precisar de ajuda e você, quem sabe, vai precisar até de medicamentos. Se for uma depressão realmente química. Ou ansiedade também pode ser. Então, o que a gente aprende com esse livro? A gente aprende o seguinte. Se você olha só para os problemas, você se fecha para soluções. Por quê? Porque você só está olhando para os problemas. Ah, isso aqui está errado, isso ali está errado, isso aqui está errado. Enquanto você só olha para as coisas que estão erradas, você não consegue mais ver os caminhos para sair daquele lugar. E quando você se enfia nesse buraco, que eu digo que é um buraco, porque a partir do momento que você fica falando só coisa ruim, vendo as coisas ruins, focando nas coisas ruins, é como se você estivesse cavando um buraco. Você vai cavando o buraco, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. De repente você percebe que você não consegue mais subir naquele buraco, porque você começou a cavar para baixo e agora você tá num buraco e você não consegue mais sair dali. Então focar em coisa ruim, falar coisa ruim, pensar coisa ruim é literalmente um buraco que você vai cavando para baixo. Para baixo. Então quando você percebe, você não consegue mais subir. E você não consegue mais subir sozinho. E é por isso que é tão importante você pedir ajuda para alguém que tá lá em cima. Ei, joga uma corda aí, deixa eu pegar essa corda. Então um psicólogo ou um médico, as pessoas vão ser essa pessoa que vai falar, ei, pega a corda aqui. Não que a pessoa é melhor que você, mas porque você cavou um buraco e você precisa de ajuda. E muitas vezes a gente cava esses buracos na nossa vida. E a gente precisa pedir ajuda para sair desses buracos. É um processo natural que ninguém está totalmente imune a nunca passar por um buraco emocional na sua vida. Então esse é o terceiro ponto. Se tá ruim, não fica focando no que tá ruim. Não fica falando coisa ruim. Se tá ruim, começa a pedir ajuda, começa a olhar para as coisas boas. Porque você focar no que tá ruim só vai fazer você se sentir cada vez pior. E você não quer entrar muito fundo nesse buraco. Você quer... O ideal é a gente conseguir perceber que a gente tá entrando no buraco e sair quando ainda é possível. A gente começar a sair quando ainda é possível. Quanto mais fundo o buraco, pior, né? Então você quer sair de quando o buraco não está tão profundo ainda. Então esses aqui são alguns aprendizados que eu tive do livro. De novo, meu objetivo aqui não é te contar a história do livro e, claro, com certeza existem muitas outras coisas que eu li desse livro que eu não falei aqui, né? E obviamente eu não vou falar porque esse objetivo desse vídeo não é necessariamente fazer uma resenha desse livro, mas é falar coisas que eu comecei a conectar com a minha vida, que eu lendo esse livro, né? Então vale bastante a pena a leitura se você se percebe uma dessas pessoas, como eu falei, eu sou uma pessoa mais pessimista, sou uma pessoa que fica pensando nas possibilidades de outras coisas que poderiam ter acontecido, como minha vida seria melhor, isso e aquilo. Leia esse livro aqui que ele vai te ajudar a abrir sua mente sobre algumas coisas e você perceber o valor que você tem só de você estar vivo nesse momento, só de você estar viva nesse momento. Só de você estar assistindo esse vídeo, você ter essa possibilidade de assistir esse vídeo, de me ouvir falar, você já deveria estar grato ou deveria estar grata, porque existem muitas pessoas que não acordam no dia seguinte. Então, você está assistindo esse vídeo agora, não sei que hora você está assistindo, mas existem pessoas que não vão acordar no próximo dia, por exemplo. Você vai dormir essa noite, e existem pessoas que não acordam no dia seguinte. E você já acordar, você já deveria agradecer. E se você percebe que tem alguma coisa errada, fique motivada a resolver esse problema. Porque se você tem um problema ou tem alguma coisa que está ruim para resolver, quer dizer que você está vivo, que você está viva. E esse processo de você ter problemas nos traz a nossa humanidade, da gente resolver, da gente buscar ajuda, da gente se comunicar e pedir para aquelas pessoas que já chegaram onde que a gente quer chegar, ajuda de como chegar lá também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. De novo, esse vídeo não é uma resenha desse livro aqui, mas é uma reflexão que eu tive lendo esse livro. Eu espero que essa reflexão também possa ter te ajudado. Ponto muito importante. Além de você curtir, comentar, se inscrever, agora eu tenho uma newsletter. O que é newsletter?
eu trago conteúdos mais específicos, mais profundos, através de escrita no seu e-mail. Então eu estou enviando por e-mail, não é spam, não é venda de curso, não é nada do tipo, é só realmente meus pensamentos, os meus estudos que eu compartilho através agora do e-mail. Então você pode clicar aqui no primeiro link da descrição e você coloca seu nome, coloca seu e-mail e você vai começar a receber o meu material também ali no seu e-mail. Eu falo sobre produtividade, eu falo sobre hábitos e eu também falo sobre neurociência. Então todos os conteúdos que envolvem isso vão estar sendo trabalhados ali e eu tenho certeza que você também vai ser fortificado ou fortificada através desses conteúdos. Vejo você no próximo vídeo, obrigado por você que ficou até aqui. Se você chegou até aqui, coloque o famoso cheguei até aqui nos comentários para eu saber que você chegou até o final do vídeo e esse vídeo fez sentido para você. Vejo você no próximo vídeo.